E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como eu me mantenho informado sobre tudo que está acontecendo no mercado. Nas últimas semanas eu tenho feito uma análise de domingo, compartilhando lá tudo que vai sair durante a semana e como você pode se preparar em relação a todos os anúncios, as principais notícias. E as pessoas começaram a me perguntar como eu interpreto tudo que está sendo divulgado, como eu sei o que possivelmente vai acontecer no mercado, como eu fico antenado em relação às notícias. Então eu resolvi fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso, beleza? Antes de começar, queria te pedir uma coisa. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e se você já é inscrito, vá lá nas notificações e ative as notificações, assim você recebe um alerta sempre que novos vídeos surgirem. Então isso é muito importante pra gente, beleza? Além disso, eu queria te pedir para deixar uma sugestão de um novo vídeo. É muito importante que você sempre compartilhe, né, suas dúvidas, perguntas. Esse vídeo, inclusive, ele surgiu por causa de comentários que foram compartilhados no YouTube. Então, se você puder me dar uma sugestão de um vídeo novo, ia ser muito legal. Então, antes de continuar assistindo o vídeo, vai lá e compartilha comigo aqui nos comentários um vídeo que você gostaria de assistir, beleza? Vai me ajudar bastante. E, inclusive, dá uma lida nos comentários que as pessoas estão fazendo, porque alguém já pode ter sugerido o mesmo vídeo que você. Aí você vai lá, dá um like, responde e tal. Assim, toda a comunidade que está aqui no canal interage um pouco, beleza? Então, deixa aí nos comentários uma sugestão de vídeo. Agora, falando sobre o vídeo de hoje. Cara, eu acho que, assim, como eu já falei algumas vezes, o principal site que eu utilizo para saber o que está rolando no mercado é o investing.com. Na minha opinião, é o melhor site de notícias, de calendário econômico e tudo isso. O Forex Factory também é um site bom, ele também apresenta uma agenda econômica bem legal. Algumas notícias que saem no Forex Factory às vezes não saem ao mesmo tempo no investing.com, então eu acabo utilizando o Forex Factory também. Os links estão aí todos na descrição do vídeo, mas a minha fonte principal de notícias, de conteúdo, é o investing.com. É um site legal e é um site que compartilha informações e conteúdos muito relevantes para a gente que opera no mercado financeiro. Quando você é trader, é super importante você entender um pouco sobre política fiscal e monetária, você entender como os gastos do governo e as taxas de juros, elas movimentam, né, as expectativas do mercado financeiro. É muito importante você entender como as principais economias do mundo elas se relacionam, quais são os impactos, né, de uma desaceleração ou de uma aceleração de determinada economia, por que investidores investem em um determinado país ou não. Eu sou economista, como muitos de vocês sabem, e além disso, eu sou um cara muito interessado. Eu gosto muito desse tipo de coisa. Então eu gosto muito de entender como os países se relacionam, como a política monetária de cada país ela é estruturada, quais são os interesses do Banco Central de um país ou de outro, por que um país é mais atrativo do que outro, qual a correlação entre as moedas, por que um determinado ativo ele é mais interessante e mais atrativo no momento de crise do que outro, por que um determinado ativo é menos atrativo do que outro em um momento onde a economia está crescendo, a economia mundial, qual está sendo o crescimento dos principais países. Eu gosto muito de tudo isso e as notícias que são divulgadas diariamente, elas te dão uma percepção e uma compreensão muito grande sobre o que está acontecendo no mundo. Então, se você começa a ler as notícias que estão saindo lá no investing.com, você não precisa usar várias fontes. Se você só lê as notícias que estão saindo ali, você começa a entender muito bem o que está acontecendo no mundo. Então você consegue entender o que é o Brexit, o que é a guerra comercial, por que a China e os Estados Unidos estão disputando, qual é a política fiscal e a política monetária que o Trump está tentando impor nos Estados Unidos, qual é a política fiscal e monetária que o Bolsonaro, por exemplo, está tentando impor no Brasil, qual a política monetária e fiscal que a China está tentando impor lá no seu modelo econômico, como as coisas funcionam ao redor do mundo. Então você consegue entender como os principais atores da economia mundial eles se posicionam. Como a Alemanha se posiciona, como a França se posiciona, qual é a política monetária da Europa, né? Por que a Europa tem uma taxa de juros tão baixa no momento, por que uma política monetária de redução bem drástica na taxa de juros e o easy quantitative, mais dinheiro, está sendo utilizada, por que o mundo está funcionando da forma que ele está funcionando. E isso tudo você só vai aprender lendo as notícias e assistindo vídeos e entendendo realmente como funciona a política monetária, a política fiscal e por que as coisas funcionam da forma que elas funcionam. Então, eu acho que não tem muita saída, né? É muito tempo de tela, é você estudar, é você ler as notícias, você entender o calendário econômico, as divulgações, como o PIB, como a taxa de juros, como o PMI, como, enfim, a taxa de desemprego, como cada um dos indicadores que são divulgados, eles influenciam no mercado de Forex ou no mercado que você opera. É um estudo diário. E aí, ao longo do tempo, você vai aprendendo e você vai entendendo como as coisas funcionam. Como trader, na minha opinião, você tem que saber realmente como as coisas funcionam. Você não pode simplesmente achar que você vai abrir o gráfico, olhar para a tela
e sair operando, entendeu? Você tem que saber o que é a política monetária, o que é a política fiscal, você tem que entender o que é o AUD, o USD, você tem que entender porque em determinado momento o dólar australiano ele é mais atrativo do que o dólar americano e por que o dólar australiano está subindo ou está descendo em relação ao dólar americano. Você tem que entender por que as coisas estão acontecendo. Não é simplesmente abrir lá e começar a operar. Com uma boa estratégia, como a minha, sei lá, ou como qualquer outra que você aprende, que seja realmente boa, sendo disciplinado ou disciplinada, trabalhando com gestão de risco e fazendo as coisas da forma correta, você provavelmente vai ganhar dinheiro. Se você trabalhar com gestão de risco, mantiver a sua cabeça no lugar e trabalhar com aquela estratégia da forma que você tem que trabalhar, você vai ganhar dinheiro, mas você só vai chegar a um patamar realmente profissional se você souber o que você está tá fazendo. Então, se você chegar numa roda e alguém te perguntar, você é trader? Sou. Pô, o que você acha do dólar australiano? Você saber o que tá acontecendo na economia australiana e por que você acha que o dólar australiano vai subir ou vai cair. Mesmo que, enfim, a sua opinião seja irrelevante para aquela conversa, é importante que você tenha uma opinião e é importante que você tenha uma opinião fundamentada, que você não simplesmente replique o que eu estou falando ou o que qualquer outra pessoa está falando. Quando você vai analisar a Bolsa Brasileira, se você está trabalhando nesse mercado, por que você acha esse mercado interessante? Por que você acha que as ações vão subir? Não simplesmente, eu sou buy and hold, eu sou trader, eu estou comprando para vender daqui a pouco. Não, mas por quê? Por que você está fazendo isso? Quais são as suas perspectivas para a economia? O que você acha da política monetária? O que você acha da política fiscal do Brasil? Como que você acha que essa relação da reforma trabalhista vai impactar na bolsa e nos ativos dentro do mercado financeiro? Você acha que a taxa de juros vai continuar caindo e que os ativos de renda fixa eles vão continuar sendo penalizados, principalmente os pós-fixados? Ou você acha que vai ter uma inversão nessa curva? Cara, é importante você saber essas coisas. Você não precisa ser um especialista ou uma especialista nesses campos, mas é importante que você saiba pelo menos o que está acontecendo e tenha uma linha de raciocínio sobre o que possivelmente pode acontecer, que é assim que você se desenvolve como trader. Um trader, ele trabalha muito com a tela, é disciplina, é estratégia, fazendo sempre a mesma coisa. Mas profissionalmente, você tem que ter um conhecimento mais amplo. Você tem que saber, por exemplo, que não é a hora de operar dólar canadense se de repente está rolando um acordo lá que o Canadá vai mudar completamente o seu posicionamento junto aos Estados Unidos. E o Canadá depende muito da economia americana. Ou você tem que saber o que está acontecendo em termos de guerra comercial, porque isso vai impactar no dólar australiano e a Austrália depende muito da China. E se a China tiver uma desaceleração mais forte, a Austrália vai parar de exportar minério de ferro, que é um dos carros-chefe lá da economia australiana, e isso vai ter um impacto direto no dólar australiano, porque pode haver uma mudança da política monetária. Então, cara, você tem que saber o que está acontecendo no mundo. É muito importante, entendeu? Não necessariamente para você operar, mas é importante porque assim você se constrói como um profissional, uma profissional realmente capacitado dentro do mercado financeiro. Como eu fico antenado nas coisas? Eu leio. Eu acho que se você quiser ir pelo caminho de estudar economia, estudar ciências econômicas é legal, você vai aprender bastante coisa, mas o estudo específico sobre trading, ele vai ser feito de uma forma diferente. Na faculdade, provavelmente, você não vai aprender tudo que eu estou te falando. Você vai aprender sobre política monetária, política fiscal, mas isso você pode aprender na internet também. Então, você pode aprender através de vídeos, de conteúdos na internet. E, além disso, você pode utilizar todo esse conhecimento em paralelo para ler as notícias e para entender tudo que está acontecendo no mundo. Dessa forma, você vai entender realmente tudo que está acontecendo no mundo e não necessariamente vai mudar as suas operações, não necessariamente vai mudar a sua estratégia. Mas eu acho que você vai ser muito mais profissional fazendo o que você está fazendo. Eu acho que um trader ele tem que saber sobre tudo isso, porque senão ele não é um trader completo. Se você é um trader de Forex e não sabe exatamente o que está acontecendo no mundo, eu, na minha opinião, não acho que você ainda é um trader completo. Eu acho que um trader realmente completo, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe como a política monetária pode influenciar as moedas, como a política fiscal pode influenciar as moedas, como cada um dos atores lá que eu falei na economia global se posicionam. Eu acho que isso é super importante se você quer ser um profissional nesse mercado. Como eu falei, eu acho que a forma mais fácil, você procurar vídeos sobre política fiscal, política monetária e todos esses conteúdos de economia no YouTube, vai ter muito material aí, você pode encontrar muita coisa legal. Depois que você aprender bastante sobre isso, leia diariamente, ou em paralelo, leia diariamente as notícias do Investing.com, o site Infomoney, que é um site no Brasil, também é legal. Existem outros sites de economia que são
assim, super interessantes, mas eu acho que realmente para quem opera Forex como eu, o Investing.com é o melhor. E aí você vai começar a aprender, né? Leia as notícias todos os dias, vai lá, leia, entenda o que está rolando. Fique antenado, porque dessa forma você vai realmente saber fazer uma análise igualzinha àquela que eu faço nos finais de semana. Talvez não uma análise tão completa, né, agora ou daqui a alguns meses, mas daqui a algum tempo eu tenho certeza que você vai conseguir fazer uma análise muito boa de quais são as perspectivas, de tudo que está acontecendo no mundo e como você se posicionar, principalmente em relação aos seus investimentos. Eu acho que além do trading tem toda essa parte dos investimentos que também você vai realmente se beneficiar muito se você souber o que está acontecendo no mundo e como todas essas coisas funcionam. Eu acho que não tem como você simplesmente aprender em uma semana a interpretar notícias, a interpretar o que está saindo, a aprender sobre política monetária, política fiscal. Acho que, como qualquer coisa na vida, exige estudo, exige bastante leitura e você, com o tempo, você vai aprender tudo que é necessário. Mas é importante, se você quer ser trader, acredite em mim, é importante você saber tudo isso, porque senão você não vai ser um trader completo ou uma trader completa. Você vai ser alguém que está simplesmente analisando gráficos lá e fazendo as coisas, sabe, de forma bem minimalista. Você não vai ter uma noção geral do que está acontecendo e aí, como eu disse, eu não acho que você é completo, beleza? Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê numa próxima, então valeu, um abraço, tchau!